Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o verdadeiro Mizukage. Capítulo 161. Após uma reunião privada com o ancião Genshi, a estratégia contra Komogakure foi finalizada. Agora tudo o que restava era esperar que Komogakure fizesse o próximo movimento. Yagura praticamente abandonou todas as suas funções no edifício Mizukage, tirando Izobu de seu sono e mergulhando direto no treinamento no Lago de Água. Ao mesmo tempo, Yagura enviou cartas oficiais para Komogakure e Konogakakure. A carta para Komogakure foi principalmente uma condenação diplomática. Este anúncio também foi tornado público em todo o mundo shinobi, denunciando abertamente Komogakure por desafiar uma nação neutra. Dessa forma, Yagura garantiu sua superioridade moral, preparando-se para o momento em que não teria escolha a não ser agir pessoalmente. Como esperado, o terceiro Raikage ignorou a carta diplomática como se ela nunca tivesse chegado. Ou melhor, Komogakure respondeu com ações em vez de palavras. De acordo com as informações de Kirigakure, os ninjas de Komo já haviam construído um posto avançado considerável na costa sudeste da Terra do Relâmpago. Seus movimentos nos mares compartilhados com Kirigakure e Konogakakure estavam se tornando mais ousados a cada dia. Quanto aos outros esforços diplomáticos de Kirigakure, Komogakure, sendo uma vila que preferia resolver disputas com os punhos, simplesmente os ignorou. Enquanto isso, em Kirigakure, o ancião Genshi e Yuki Murasaki assumiram temporariamente as funções de Mizukage, organizando missões para o shinobi da vila. Com as forças de Komogakure crescendo em número e força, Kirigakure não podia mais se dar ao luxo de enviar apenas Chunin e Genin em missões. De acordo com o acordo com Konogakakure, se o nível de ameaça do inimigo aumentasse, as taxas de comissão da missão aumentariam de classificação D e C para classificação B ou superior. Yagura também enviou uma carta pessoal para Konogakakure. Esta foi endereçada diretamente ao terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi. Nela, ele deixou claro que Kirigakure estava fraco no momento e Komogakure estava indo longe demais. Eles precisavam de ajuda. Hokage-sama, tenha misericórdia e dê uma mão. Yagura sabia que não tinha chance de enfrentar o terceiro Raikage sozinho, nem mesmo 10% de chance de vitória. Kirigakure não tinha ninguém em quem confiar, mas seu aliado, Konogakakure, o fez. A resposta de Hiruzen Sarutobi veio rapidamente. Ele concordou que Komogakure era um inimigo mútuo e garantiu que Konoha forneceria todo o apoio possível, dentro de suas capacidades. No entanto, Konoha não tinha mão de obra disponível para auxiliar Kirigakure na batalha. Então, eles teriam que lutar sozinhos. Para ser honesto, quando Hiruzen recebeu o pedido de ajuda de Yagura, ele não pôde deixar de resmungar, confuso. Kirigakure recebeu tanto dinheiro de Konoha, mas agora eles não conseguiam nem resistir a alguns ataques antes de pedir ajuda? Pegar o dinheiro, mas não fazer o trabalho, hein? Mas ele não poderia ser culpado por pensar dessa maneira. A carta de Yagura foi muito vaga. Hiruzen simplesmente presumiu que Yagura estava pedindo a Konoha para enviar ninjas para ajudar a proteger suas rotas comerciais. Sem mais detalhes, ele nunca imaginou que Yagura estava realmente planejando enfrentar pessoalmente o terceiro Raikage. A resposta de Hiruzen foi entregue a Yagura por Zabuza, que o encontrou ainda treinando no lago. Yagura saltou da água, sacudindo as gotas infundidas de chakra. Ele pegou a carta decifrada das mãos de Zabuza e a examinou rapidamente. Um sorriso se espalhou pelo seu rosto. Perfeito! O que Yagura precisava era justamente dessa declaração, que Konoha ajudaria no que pudesse. Ele jamais imaginara que Konoha pouparia qualquer um de seus shinobi regulares. Disso ele tinha plena consciência. Mas ele não precisava de ninjas comuns. O que ele precisava era de um ninja de nível Kage. Zabuza, já antecipando seu próximo movimento, trouxe um pergaminho e um pincel. Sem dizer uma palavra, entregou-os. Obrigado. Yagura os pegou e foi para trás de Zabuza. Abaixe-se um pouco. Usando as costas sólidas e musculosas de Zabuza como superfície para escrever, Yagura rapidamente rascunhou seu pedido. Porém, com os músculos esculpidos de Zabuza, era um pouco difícil escrever com fluidez. Sentindo os movimentos do pincel e a leve sensação de cócegas, Zabuza traduziu mentalmente as palavras de Yagura enquanto as escrevia. Ele se curvou um pouco, abrindo o pergaminho enquanto copiava a mensagem em um formato codificado. Estando ao lado do Mizukage todos os dias, ele já estava bem ciente do conflito crescente entre Kirigakure e Komogakure. Ele também sabia sobre o plano de Yagura de buscar ajuda em Konoha. Quanto aos movimentos diplomáticos do Mizukage, Zabuza não tinha opinião. Mas ele desprezava sua própria fraqueza, sua incapacidade de ajudar Yagura de qualquer maneira significativa além dessas tarefas triviais. Caro Hokage, não precisamos de um exército. Só precisamos de uma pessoa. Há muito tempo admiro os 3 Sannin lendários de Konoha. Orochimaru. Aquele que Yagura queria pegar emprestado de Konoha era ninguém menos que Orochimaru. Naquela época, os shinobi de nível Kage de Konoha incluíam Hiruzen Sarutobi, os 3 Sannin, Danzou e Namikaze Minato. Hiruzen e Danzou estavam fora de questão. Minato estava estacionado na frente de Wagakure e não podia ser movido. Entre os Sannin, Jiraiya estava sabe-se lá onde, e Tsunade estava se afogando em dívidas de jogo. Somente Orochimaru permaneceu. Até onde Yagura sabia, Orochimaru ainda não havia desertado de Konoha. E não havia nenhuma informação sobre ele estar ativo em qualquer campo de batalha. Isso significava que ele ainda estava em Konoha. Com as letras completas, Yagura enrolou seu pergaminho e o destruiu usando o chakra de liberação de relâmpago. A única versão que restou foi a codificada que Zabuza possuía. Sem expressão, Zabuza guardou o pergaminho. Não vou mais incomodá-lo. Vou entregar isso aos anciãos.
Sabendo que Yagura precisava continuar seu treinamento, Zabuza não queria perder tempo. Ele se virou para sair. Espere. Yagura gritou, sentindo que algo estava errado. O que houve? Nada. Não se preocupe com isso. Zabuza puxou o canto da boca tentando sorrir, mas não conseguiu. Acabei de levar um fora da minha namorada. Não estou de bom humor. Por favor, pelo menos invente uma desculpa mais crível. Tic. Agora ele entendia como Mangetsu se sentiu naquela época. Mas, diferentemente de Mangetsu, ele não cometeria o mesmo erro. Afinal, foi ele quem repreendeu Mangetsu por isso. Respirando fundo, Zabuza, sempre obstinado, murmurou. Desculpe, não posso te ajudar mais. E agora eu ainda te fiz perder tempo se preocupando. Então foi isso. Yagura compreendeu. Ele sorriu com conhecimento de causa. Agradeço a ideia. Estou indo. Com isso, Zabuza se virou e desapareceu com a técnica de cintilação corporal. Yagura afundou novamente no lago. Suspiro. Se daqui a apenas 5 anos vocês fossem meus braços mais fortes. Por enquanto vou suportar esse fardo sozinho. Longe do lago, Zabuza parou. Examinando os arredores, ele confirmou que não havia ninguém por perto. Então, ele sacou a lâmina do carrasco. Sem hesitar, ele cortou o próprio braço. Sangue espirrado no ar. Com um som agudo, uma lâmina de ferro brilhante rompeu da ferida aberta. A dor fez Zabuza estremecer. Mas enquanto ele olhava para a arma metálica saindo de sua carne, seus olhos brilhavam com sede de sangue e determinação. Deu certo. Ha ha ha. Ha 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 ha. A lâmina do carrasco podia absorver sangue para se reformar. No entanto, todos os antigos portadores usaram esse poder apenas para consertar uma espada quebrada. Zabuza cerrou a lâmina, cortando a extensão de ferro que saía de seu braço. Dor? Nenhuma dor se compara à agonia do desamparo. Limpando o sangue do rosto, Zabuza caminhou silenciosamente. Capítulo 162. Konoha. Ao receber a resposta do Mizukage, Hiruzen Sarutobi sentiu como se tivesse envelhecido. Ele não conseguia acompanhar o modo de pensar dos jovens. Orochimaru, um dos Sannin lendários, discípulo do próprio Hiruzen. Como Yagura suspeitava, ele ainda estava em Konoha. Ele não participou da guerra. Hiruzen não conseguiu mobilizar seu talentoso aluno. O raciocínio de Orochimaru foi impecável. Se seus experimentos dessem certo, eles poderiam introduzir uma variável decisiva que levaria Konoha à vitória. Não querendo azedar o relacionamento forçando a situação, e com Konoha gradualmente estabilizando sua posição na guerra, Hiruzen o deixou em paz. Mas por que o Mizukage solicitou especificamente Orochimaru? Teriam os espiões de Kirigakuri se infiltrado tão profundamente em Konoha? Ou teria sido simplesmente a fama do Sannin lendário que chamou sua atenção? Hiruzen olhou para a carta, cheia de elogios ao famoso trio de Konoha. Considerando o que sabia sobre Yagura, Hiruzen não acreditava que o jovem e teimoso Mizukage seria o tipo de pessoa que admiraria títulos como Sannin lendário. Outra questão surgiu. Ele deveria emprestar Orochimaru a eles? Depois de ponderar suas opções, Hiruzen decidiu que não fazia diferença. Orochimaru não estava contribuindo para os esforços de Konoha no campo de batalha de qualquer maneira. Então por que não usar o pedido do Mizukage para tirar Orochimaru de seu laboratório e jogá-lo no conflito entre Kirigakuri e Komogakuri? Indiretamente, isso poderia ajudar os esforços de guerra de Konoha e Komogakuri. No momento, cada decisão tomada por Hiruzen tinha como prioridade garantir a vitória de Konoha nesta guerra. Após tomar sua decisão, Hiruzen enviou um Anbu para convocar Orochimaru. Orochimaru não teve escolha. No momento em que entrou no escritório do Hokage, Hiruzen selou seu destino com apenas 3 frases. O pedido do Mizukage deu ao Hokage a desculpa perfeita. De volta ao seu laboratório, Anko Mitarashi observou confusa Orochimaru arrumar suas coisas. Sensei, o Hokage-sama emitiu uma ordem. Devo cumprir uma missão em Kirigakuri. A voz de Orochimaru estava tão profunda e rouca como sempre, carregando aquele frio inquietante que sempre causava arrepios na espinha. Anko, você pode descansar um pouco por enquanto. Não precisa vir aqui. Oh, tudo bem. A alegria de Anko era inconfundível. Ela respondeu imediatamente com entusiasmo, apenas para perceber que o havia deixado escapar. Apressadamente, ela tapou a boca com a mão e se virou, tentando disfarçar a expressão. Orochimaru não se importou. Ele era um professor dedicado ao seu aprendiz. Anko, apesar do medo aparente, realmente admirava seu mentor rigoroso e conhecedor. Mas isso não mudou o fato de que o próprio Orochimaru era realmente assustador. Ele viajou com pouca bagagem, guardando apenas o essencial em um pergaminho antes de partir. Saindo de seu escuro laboratório subterrâneo, Sensei, tenha cuidado na sua missão. Anko, esperando compensar seu erro anterior, e genuinamente preocupada, gritou. Ouvi dizer que os Shinobi da Névoa são assassinos implacáveis que têm prazer em massacrar pessoas. Tendo passado muito tempo em seu laboratório, Orochimaru percebeu que Anko estava alheia aos acontecimentos atuais. Ele a corrigiu com naturalidade. Kirigakuri é nossa aliada agora, não nossa inimiga. Eles são. Anko piscou surpresa antes de redobrar a coragem. Mesmo que sejam aliados, você ainda deve ter cuidado. Se uma terceira pessoa estivesse presente, alguém familiarizado com a reputação de Orochimaru, eles teriam estremecido. A reputação do seu sensei pode ser ainda pior que a do Shinobi da Névoa. Orochimaru não viu necessidade de responder à preocupação de Anko. Seu aluno ainda não havia desenvolvido o nível de determinação que ele esperava. Com um leve aceno de cabeça, ele reconheceu as palavras dela, mas não disse nada. Então, sem olhar mais nada, virou-se e saiu. Após 2 dias de viagem, Orochimaru chegou ao País da Água. Ao longo do caminho, ele aproveitou a oportunidade para observar as escaramuças em andamento entre Kirigakuri e Komogakuri. As batalhas eram frequentes.
Inúmeros Chunin, Genin e até mesmo alguns Jonin se enfrentavam. Estava claro que a única coisa que impedia uma guerra em larga escala era uma trégua frágil e tácita que poderia ser quebrada a qualquer momento. Ao chegar à Terra da Água, Orochimaru não seguiu a rota oficial. Preferiu ver as coisas com os próprios olhos e coletar informações em primeira mão. Por muito tempo, Kirigakuri permaneceu isolada do mundo exterior. Qualquer shinobi estrangeiro flagrado invadindo o país da água era executado ao ser avistado. E Agura não mudou essa política. A rede de inteligência formada pelo clã Onimi e pelo clã Mukumo era tão extensa que nem mesmo Orochimaru conseguiu passar despercebido. Pare aí mesmo. Orochimaru parou, olhando para o shinobi da névoa que o cercavam. Que fascinante, uma rede de inteligência tão impressionante. O Jonin de Onimi o encarou com cautela. Orochimaru de Konoha, diga seu propósito. Uma infiltração fracassada. Orochimaru aceitou essa realidade rapidamente. Seus olhos gananciosos se fixaram nos usuários do Kekkei Genkai à sua frente. Shikotsumi Aku, hidrificação, liberação de tempestade, e aqueles olhos. Devido ao sigilo de Kirigakuri, os limites de sua linhagem não eram amplamente conhecidos. Mas qualquer um que prestasse atenção perceberia quão vastos eram seus tesouros genéticos. Orochimaru foi um dos poucos que percebeu. Ele queria aprender todos os jutsus do mundo, e isso, é claro, incluía o Kekkei Genkai e as técnicas ocultas de Kirigakuri. Relaxe. Eu não sou seu inimigo, shinobi da névoa. Orochimaru levantou as mãos levemente em um gesto de paz e entregou um pergaminho. Fui convocado pelo seu Mizukage como reforço. O Onimi Jonin pegou o pergaminho, desenrolou e confirmou sua autenticidade. Ao mesmo tempo, um grupo de shinobi da névoa designados para recebê-lo chegou, tendo recebido notícias de seus companheiros. A entrada de Orochimaru foi verificada como legítima. O Onimi Jonin devolveu o pergaminho. Se você tinha documentos oficiais, por que não seguiu o caminho correto? Orochimaru riu sombriamente. Ao entrar em um ambiente desconhecido, coletar informações é uma habilidade fundamental para qualquer shinobi. Você não concorda? Desagradável. O Onimi Jonin deu a ordem, retirada. A escolta de Orochimaru havia chegado. Assim como os outros, Ao estava cauteloso com esse homem perigoso, mas cumpriu seu dever. Por aqui, Orochimaru-sama. Um shinobi comum. Orochimaru lançou um olhar para Ao com uma expressão indiferente. Não demonstrava interesse algum por ele, sua reação foi completamente diferente de quando vira os usuários do Kekkei Genkai pela primeira vez. Seguindo Ao, Orochimaru aventurou-se mais profundamente no país da água. Ele passou por canteiros de obras onde trabalhadores construíam pontes elevadas e canais. Ele viu grandes pastos cercados com rebanhos de gado e ovelhas cuidados por fazendeiros e trabalhadores rurais contratados. Os fazendeiros caminhavam pelas trilhas de terra entre os campos irrigados, guiando galinhas e patos com seus cães pastores. Esta era realmente a Terra da Água? Embora nunca tivesse tido muita familiaridade com o país, a cena diante dele parecia completamente em desacordo com suas expectativas. Mais surpreendente, no entanto, foi que Ao não fez nenhum esforço para restringir sua visão. Quando o emissário Sarutobi o visitou, ele foi mantido sob rigorosa vigilância. Este Jonin comum não tinha autoridade ou audácia para permitir a um shinobi estrangeiro tal acesso irrestrito. Então essa foi uma decisão do Mizukage? Curioso, Orochimaru perguntou diretamente a Ao. Ao respondeu, as palavras exatas de Mizukage-sama. Orochimaru é astuto e engenhoso. Se ele quiser saber, não podemos impedi-lo. Então Yagura simplesmente permitiu que ele visse tudo abertamente. Interessante. A curiosidade de Orochimaru aumentou. Seu Mizukage me conhece? Certamente parecia que sim. Ao, como todos os outros cientes dessa decisão, estava igualmente perplexo. Não sei. Um assessor de confiança, então. Parecia que a única maneira de obter suas respostas era conhecer pessoalmente esse Mizukage desconhecido. A língua de Orochimaru quase saiu de cena em antecipação. Então é assim. O desconhecido, como a névoa desta terra, envolvia tudo. Que delícia! Para Orochimaru não havia nada mais emocionante do que descobrir o desconhecido. Capítulo 163. Liderado por Ao, Orochimaru passou pelos portões de Kirigakuri sem obstrução e entrou no escritório do Mizukage. Foi uma experiência bastante nova, entrar tão facilmente no coração do poder de outra vila. Ao bateu na porta. Digitar. Já tendo recebido informações dos guardas da fronteira, Yagura retornou mais cedo e dispensou seus assistentes, esperando sozinho em seu escritório por Orochimaru. Ao empurrou a porta e deu um passo para o lado. Orochimaru puxou o capuz, revelando suas feições distintas, e entrou lentamente no escritório. Seu olhar encontrou a pessoa com quem viera negociar. Fascinado, ele estudou Yagura com ousadia e abertamente. Assim como os rumores descreviam, este recém-nomeado Mizukage era apenas uma criança. Tornar-se um Kage em uma idade tão jovem era algo praticamente inédito no mundo shinobi. Atrás dele, Ao fechou a porta silenciosamente. O som da trava se fechando fez Orochimaru prestar mais atenção. Além dele e do Mizukage, não havia nenhuma terceira pessoa na sala. Yagura também estava examinando esse vilão encantador e encantador do passado de Konoha. Ele não era muito diferente do que havia imaginado. Orochimaru, eternamente jovem. Por favor, sente-se, Orochimaru-san. Yagura gesticulou em direção à área de assentos para convidados enquanto ele próprio se aproximava. Eles sentaram-se um de frente para o outro. Desajeitadamente, Yagura tentou preparar chá usando o conjunto do ancião Genshi. Era imediatamente óbvio para qualquer observador que ele não estava acostumado com aquilo. Servindo uma xícara, ele a ofereceu. Aqui. Deve ter sido uma viagem cansativa. Algo parecia estranho. Orochimaru aceitou a taça com um educado aceno de agradecimento. Seus instintos raramente estavam errados. Do começo ao fim, o olhar do Mizukage não era o de alguém que vê um estranho pela primeira vez. Na verdade, era como se ele o estivesse comparando a outra coisa, ou a outra pessoa.
Sem saber que já estava sendo dissecado sob o olhar de Orochimaru, Yagura riu sem jeito. Não faço isso com frequência, haha. Orochimaru não se importava com hospitalidade. Se o chá estivesse envenenado, isso só teria despertado seu interesse. Yagura também se serviu de uma xícara e tomou um gole. Agora vamos direto ao ponto, Orochimaru-san. Orochimaru assentiu em aprovação. Não perder tempo era sempre preferível. Não precisa de honoríficos, Mizukage-dono. É só me chamar pelo nome. Tudo bem, Orochimaru. Yagura também achou as formalidades complicadas. Girando levemente a xícara, ele perguntou: o quanto você sabe sobre a situação atual entre Kirigakure e Komogakure? Precisa que eu explique? Não precisa, respondeu Orochimaru, indicando que já estava bem informado. Ótimo, isso torna as coisas mais fáceis. Yagura se inclinou para frente e foi direto ao ponto. Minha estratégia para Kirigakure. Pretendo enfrentar pessoalmente o terceiro Raikage em batalha. Ele jogou sua carta sem hesitar, imediatamente revelando um trunfo. Mesmo alguém tão calmo quanto Orochimaru não pôde deixar de levantar uma sobrancelha diante da ousadia da declaração, olhando surpreso para o jovem Mizukage. Uma batalha entre dois Kage? Isso era quase inédito nos tempos modernos. O último duelo registrado entre Kage foi durante a Primeira Guerra Shinobi, quando o segundo Mizukage e o segundo Tsuchikage morreram juntos. Isso era algum tipo de tradição de Kirigakure? Orochimaru bateu com um dedo fino e pálido na lateral da xícara de chá. Você tem alguma chance de ganhar? Não. Yagura levantou a camisa, revelando o selo em seu abdômen, e pressionou a mão contra ele. Mas eu tenho um trunfo. Isobu, não me arraste para isso. Os olhos de Orochimaru se estreitaram levemente. Um Jinchuriki então. Mas ser apenas um Jinchuriki não era suficiente para desafiar um Kage. Na melhor das hipóteses, uma besta com cauda poderia ser considerada uma qualificação para entrar no campo de batalha naquele nível. Para se tornar um Kage de uma vila, era preciso ter força para reprimir uma besta com cauda furiosa se o Jinchuriki perdesse o controle. Percebendo o brilho de compreensão no olhar de Orochimaru, Yagura continuou: eu não sou apenas um Jinchuriki. Eu posso controlar completamente minha besta com cauda. Não me coloque no mesmo patamar dos Jinchuriki de Konoha, Orochimaru. Mesmo assim, não tenho chance contra o terceiro Raikage. Ele colocou a xícara firmemente na mesa e olhou nos olhos de Orochimaru. É por isso que solicitei sua presença, Orochimaru. O peso daquela declaração fez com que eu percebesse. Orochimaru levou um momento para processar a informação, seu fascínio por Yagura crescendo. Um Jinchuriki com controle perfeito sobre sua besta com cauda, tal coisa realmente existia. Como ele conseguiu isso? Como ele desejava estudá-lo? Ao mesmo tempo, ele ficou intrigado com a franqueza de Yagura. Antes dessa conversa, ele nem sabia que o Mizukage era um Jinchuriki. Seu professor, Hiruzen Sarutobi, e até mesmo Danzou Shimura provavelmente também não sabiam. Caso contrário, Orochimaru teria ouvido sussurros sobre isso. Como somos aliados, acredito que seja natural colocar as cartas na mesa. Esta é a minha maneira de ganhar a sua confiança para que possamos trabalhar juntos sem reservas. Yagura explicou sua abordagem incomumente direta. Ele já havia dito tudo o que precisava. Agora era a hora de Orochimaru responder. Não vendo razão para brincar com seu novo colaborador, Orochimaru perguntou: meu objetivo? Também é o terceiro Raikage? Yagura hesitou brevemente. Na verdade, essa não era a tarefa que ele tinha em mente para Orochimaru. Mas já que Orochimaru havia tocado no assunto, Yagura decidiu investigar. Deixa eu te perguntar. Você acha que consegue derrotar o terceiro Raikage? Antes mesmo que Orochimaru pudesse responder, Yagura já tinha uma avaliação em mente. Orochimaru tinha um vasto arsenal de habilidades, mas a sobrevivência era sua característica mais forte. Contra o terceiro Raikage, ele não venceria, mas também não morreria. Se ele pudesse de alguma forma manobrar Orochimaru para lutar contra o Raikage, Yagura não se importaria nem um pouco. Dizem que os lendários Sannin de Konoha são considerados shinobi de nível Kage. Yagura sorriu. Foi por isso que te convidei, Orochimaru. Orochimaru franziu as sobrancelhas pensativo antes de perguntar. Você tem informações sobre o terceiro Raikage? Conhecer o oponente era crucial. Eu faço. Como não eram segredos de sua própria vila, Yagura compartilhou livremente tudo o que sabia. Detalhes sobre as habilidades do Raikage, seu escudo indestrutível e seus duelos lendários com 8 caudas. Quanto mais Yagura falava, mais intrigado Orochimaru ficava. Um oponente formidável de fato. Levantando a mão, Orochimaru imitou a infame técnica facada do inferno do Raikage, estendendo 4 dedos. Perdoe minha honestidade, mas não acredito que posso derrotá-lo. Yagura suspirou internamente. Como esperado. Tudo bem. A tarefa que eu tinha em mente para você não era ele. O terceiro Raikage é meu oponente. Orochimaru riu baixinho. Então, permita-me fazer uma pergunta que está me incomodando, Mizukage-dono. Yagura acenou para que ele continuasse. Sorrindo maliciosamente, Orochimaru bateu na têmpora. Como você conseguiu informações tão detalhadas sobre mim e o terceiro Raikage? Capítulo 164. Depois que Orochimaru terminou de falar, seus olhos dourados de cobra não demonstraram nenhuma tentativa de esconder sua sede por conhecimento enquanto ele olhava diretamente para o enigmático e misterioso Mizukage à sua frente. A força provou isso. A inteligência confirmou isso. Yagura realmente não deveria falar muito com pessoas inteligentes, principalmente com alguém como Orochimaru, uma das 3 mentes mais inteligentes do mundo. O motivo pelo qual ele estava falando apenas com Orochimaru era que sua decisão de ir pessoalmente à batalha ainda era confidencial dentro de Kirigakure. Era algo que ele havia discutido em particular com os anciões. Se você estiver interessado, por que não tenta descobrir sozinho?
Como Orochimaru já havia percebido parte da situação, Yagura decidiu entrar na brincadeira, desviando a conversa da resposta real. Se eu simplesmente te der a resposta diretamente, isso não acabaria com toda a graça, Orochimaru? Orochimaru estreitou suas pupilas de cobra. Você quer aprender todos os jutsus deste mundo e alcançar a imortalidade. Cada palavra dita por Yagura repercutiu em Orochimaru. De fato, Orochimaru apreciava o processo de transformar o desconhecido em conhecido, de vivenciar e testemunhar pessoalmente tais transformações. Assim como um dia desejaria testemunhar o crescimento de Sasuke. E sim, ele ansiava pela onisciência. A vida humana era muito frágil, muito passageira. Ele desejava a eternidade. Orochimaru soltou uma risada rouca e assustadora, seu olhar serpentino fixo em Yagura. Você realmente me entende bem. Ou talvez, não seja só eu. Você entende todo mundo neste mundo? O terceiro Raikage e eu não tivemos nenhuma interação direta, mas você parece nos conhecer. Isso também poderia ser uma forma de onisciência? As deduções de Orochimaru estavam perigosamente próximas da verdade. Realmente assustador. Yagura respondeu com um sorriso calmo. Se você diz que assim seja. Ser onisciente e usar esse conhecimento a meu favor é um dos meus poucos pontos fortes. Assim como agora, lidando com Orochimaru, Yagura só conseguia se igualar a ele porque o entendia muito bem. Orochimaru não refutou. Essa atitude irritou um pouco Yagura. Ele sabia que não conseguiria ser mais inteligente que Orochimaru, mas aceitar isso de cara? Foi humilhante. Chega de conversa fiada. Vamos voltar ao assunto principal. Yagura não tinha intenção de continuar a conversa. Se continuassem, ele poderia acabar completamente exposto. Como acabei de mencionar, Orochimaru, eu não te peguei emprestado do Hokage para atacar o terceiro Raikage. Ele é meu oponente. Desdobrando um mapa do mundo Shinobi, Yagura pegou um marcador e desenhou versões em estilo chibi de si mesmo e do Raikage no meio do mar. Então, movendo sua caneta para noroeste, ele parou em Komogakure e desenhou um Orochimaru chibi. Orochimaru levantou uma sobrancelha para sua caricatura fofa. Quero incumbi-lo de abrir um campo de batalha atrás das linhas inimigas, criar o caos em Komogakure. Ele deu um toque na expressão tempestuosa do terceiro Raikage chibi e desenhou uma flecha que o levaria de volta a Komogakure. Se conseguirmos forçar o terceiro Raikage a recuar para Komogakure, venceremos. Essa era uma estratégia que o próprio Yagura havia criado, o único método que ele conseguia pensar para derrotar o terceiro Raikage. Talvez fosse covardia, mas não havia como enfrentar o terceiro Raikage em um confronto direto. Ao aproveitar Orochimaru, um shinobi de Konoha, se ele fosse exposto, a ira de Komogakure cairia sobre Konoha. Mesmo que o terceiro Raikage tenha perdido de má vontade, uma derrota ainda é uma derrota. Orochimaru processou rapidamente todo o plano e suas implicações. As consequências políticas não o preocupavam. Ele era especialista em causar problemas para sua aldeia. Se Hiruzen Sarutobi o tivesse enviado para cá, ele já devia ter considerado as consequências para Konoha. Orochimaru concentrou-se na viabilidade do plano. Caos, criando uma turbulência significativa na fortemente protegida e militarmente poderosa Komogakure em um curto período de tempo, usando apenas a si mesmo. De acordo com o plano de Yagura, o caos teria que ser grande o suficiente para forçar o terceiro Raikage a abandonar o campo de batalha e retornar para casa. E o período de tempo era curto, entre o momento em que o Raikage partia para a batalha e o momento em que a luta terminava. Isso pode ser ainda mais difícil do que lutar contra o terceiro Raikage diretamente. Pelo menos por enquanto, Orochimaru não conseguia pensar em um método infalível. Mas percebendo a expressão indecifrável de Yagura, ele gesticulou para que ele continuasse. Yagura revelou o verdadeiro alvo, o Jinchuriki do 8 Caudas Blue B. Naquela época, o Jinchuriki do 8 Caudas não era Killer Bee, mas um homem chamado Blue B, o primo do quarto Raikage, que morreu quando o 8 Caudas fez uma onda de destruição. E aquela fúria. Orochimaru foi o responsável, fazendo experimentos em Blue B para extrair uma amostra dos chifres do 8 Caudas. Seu sucesso deveu-se em grande parte às próprias deficiências do Jinchuriki. Yagura, ele não chega nem perto do nosso nível, certo, Izobu? A Izobu, com certeza. Yagura forneceu a Orochimaru os detalhes de Blue B, sem mencionar que foi o próprio Orochimaru quem causou sua morte na linha do tempo original. As palavras de Yagura já haviam selado o destino do Jinchuriki. Ao ouvir isso, os olhos de Orochimaru brilharam com um traço de cautela. Yagura estava essencialmente colocando todas as cartas na mesa, confirmando que ele realmente possuía alguma forma de onisciência. E ele estava usando esse conhecimento a seu favor. Mas ficar de fora do mundo, olhando para dentro, conhecendo as fraquezas de cada indivíduo e eliminando-as adequadamente, era assustador demais. Alguém bateu na porta do escritório. Espere um momento. Yagura olhou para Orochimaru, que estava perdido em pensamentos há algum tempo, e perguntou. E então? Já decidiu como lidar com o Jinchuriki defeituoso do 8 Caudas, Orochimaru? Orochimaru assentiu em afirmação. Lidar com o Jinchuriki cuja mente já estava à beira do colapso, forçando a besta com cauda dentro dele a correr solta. Havia inúmeras maneiras de Orochimaru conseguir isso. No entanto, mais uma vez, aquela sensação familiar de desconforto percorreu sua espinha. Era como se Yagura já soubesse que teria sucesso. Mesmo agora, Orochimaru continuou a sondar. Essa é mais uma parte do seu conhecimento? Yagura simplesmente sorriu e permaneceu em silêncio. Isso não era mais apenas conhecimento de caráter, isso envolvia o futuro. E uma habilidade realmente fascinante.
Orochimaru se levantou de seu assento, seus olhos serpenteantes olhando de lado para Yagura. Você tem muitos segredos. Espero que não acabe morrendo nas mãos do Raikage. Yagura sorriu docemente, mas interiormente amaldiçoou. Seu pervertido maldito, suma daqui logo. Trazer Orochimaru foi um mal necessário para lidar com Komogakure. Claro, ele brevemente considerou a ideia de recrutar Orochimaru para a pesquisa de Kirigakure. Se não agora, talvez em alguns anos após Orochimaru desertar de Konoha. Mas depois dessa conversa, depois de quase se expor, ele ficou cauteloso. Por enquanto, Kirigakure não estava preparado para lidar com uma bomba tão perigosa e imprevisível. Melhor mandá-lo de volta para Konoha e deixar Hiruzen lidar com seu precioso aluno. Capítulo 165. Depois de se despedir de Orochimaru, não havia necessidade de se preocupar se ele teria sucesso em sua tarefa. A estratégia de Yagura já estava definida. Agora, cabia a ele executar sua parte com eficácia. Nesse momento, Yuki Murasaki, que havia batido na porta momentos antes, entrou com uma expressão séria. Mizukage-sama. É sobre Komogakure? Sim. Komogakure finalmente havia agido. Eles haviam reunido uma grande força para atacar um comboio de transporte fortemente protegido. A batalha terminou com a vitória do Komonin, que saqueou os suprimentos do navio de carga. Mais importante, as baixas do lado de Kirigakure foram significativas. A força de escolta consistia em 5 esquadrões Chunin e 2 esquadrões Genin liderados por Jonin. Eles enfrentaram uma unidade de Komogakure de pelo menos 100 shinobi. Perdemos um Genin, 6 Chunin e um Jonin. Essa última parte foi a mais crítica. As mortes de Genin e Chunin foram lamentáveis, mas ainda deixaram espaço para uma resolução diplomática. A morte de um Jonin, no entanto, elevou a situação a um nível totalmente diferente. Jonin Keri raçoso ficou para trás para cobrir a retirada, detendo todos os ataques e perseguições dos Komonin, dando tempo suficiente para que os Genin e os outros shinobi escapassem. Outro membro do clã Keriha. Yagura cerrou os dentes. Komogakure acabará de criar um grande problema, tanto para ele quanto para eles mesmos. Para muitos, o nome Keriha pode não significar muita coisa. Mas, quando colocado de outra forma, o clã Keriha da liberação de Fervura ficou claro. Esta era a família materna de Terumimei. Fazia apenas meio mês que Yagura e o ancião Genshi haviam realizado uma reunião de estratégia. E agora Komogakure havia dado a Yagura um motivo para agir pessoalmente. Yagura ordenou imediatamente que Anbu notificasse o Ministério das Relações Exteriores e o Departamento de Assuntos Militares. O ancião Genshi não estava em Kirigakure no momento. Ele havia viajado pessoalmente para a Terra dos Artesãos. Atualmente, Konoha consumia quase todas as exportações militares de Kirigakure. A outra rota, Sunagakure, havia sido bloqueada devido às dificuldades financeiras. Para que a guerra continuasse, Sunagakure não poderia entrar em colapso. Kirigakure enviou emissários diplomáticos para negociar, sinalizando que estavam dispostos a permitir que Sunagakure comprasse suprimentos a crédito. Enquanto isso, o ancião Genshi, acompanhado pelo shinobi do clã Kaguya, viajou para a Terra dos Artesãos para pressioná-los a aumentar a produção de armas e expandir o número de ferreiros de Kirigakure. Uma reunião estratégica foi marcada para 1 hora depois. O clã Keriha, tendo recebido notícias de seu membro morto, também enviou representantes para comparecer. A conclusão da reunião foi unânime. Kirigakure pressionaria Komogakure. Ao contrário de Sunagakure, que era relativamente fácil de manipular, Komogakure não era um adversário fácil de lidar. Medidas diplomáticas comuns seriam ineficazes. No dia seguinte, a notícia do ataque de Komogakure ao navio comercial Kirigakure de um país neutro, resultando na morte de vários shinobi, incluindo um Jonin, se espalhou pelo mundo ninja. Naquela noite, Hiruzen Sarutobi acordou rindo no meio da noite. O pessoal diplomático de Kirigakure estacionado em Komogakure enviou sua resposta. E foi a pior resposta possível tanto para Kirigakure quanto para Yagura. A liderança do Raikage de Komogakure exigiu que Kirigakure cessasse todas as exportações militares para Konoha no futuro. A postura diplomática deles era agressiva. Enquanto muitos em Kirigakure debatiam a melhor forma de responder à demanda de Komogakure, Yagura tomou sua decisão rapidamente. Eu vou. Ele se levantou e declarou sem hesitar. Vamos forçar Komogakure a recuar com força. Suspiros encheram a sala. O quê? Alguns queriam dissuadi-lo, mas Yagura o silenciou com uma única e irrefutável pergunta. Kirigakure tem alguém mais adequado para isso? Silêncio. Não, não havia ninguém. Se houvesse, não caberia ao próprio Mizukage tomar alguma atitude. Desde a era do terceiro Mizukage, as forças de elite da vila haviam minguado. Entre elas, restava apenas Jinin Akebino. Enquanto isso, a geração do quarto Mizukage ainda não havia amadurecido completamente. Nem mesmo Jinin Akebino sozinho era suficiente. Ele não possuía o poder avassalador necessário para fazer Komogakure hesitar antes de entrar em guerra. Com a realidade exposta, não havia mais espaço para discussão. Depois de delegar tarefas a Yuki Murasaki, Yagura se preparou para partir. No entanto, ele interrompeu o avanço de Mangetsu e Zabuza. Vocês dois fiquem para trás. Mangetsu ficou surpreso. Por quê? Zabuza, prevendo isso, ainda franziu a testa, insatisfeito. Não vamos te segurar. Yagura não estava insinuando que sim. Mas mesmo que pensasse assim, não diria isso abertamente. Se o Mizukage e a maioria dos 7 espadachins ninja desaparecerem, o que acontece se algo acontecer na vila? Após uma pausa, sua expressão se suavizou. Estou contando com vocês. São vocês em quem mais confio. Os dois não tiveram escolha a não ser renunciar. Normalmente, o Mizukage seria acompanhado por 2 guardas Jonin. Mas naquele momento, os Jonins de Kirigakure estavam todos ocupados com missões.
Era uma situação semelhante à de quando Tsunade acabará de assumir o cargo e não tinha mão de obra disponível para enviar atrás de Sasuke. Yuki Murasaki era uma jonin, mas como secretária e assistente de Yagura, ela precisava ficar para trás para cuidar dos assuntos diários. Terumi Mei, vendo os dois guardas relutantes permanecerem para trás, deu um passo à frente. Nesse caso, Mizukage-sama, peço para acompanhá-lo como guarda-costas. Sou apenas um jonin comum, isso é aceitável? O incidente envolveu sua família e sua força estava no nível ideal. Ela havia passado recentemente no exame jonin. Yagura não havia considerado levar ninguém. A iniciativa de Mei o surpreendeu. Ele pensou por um momento antes de concordar. Tudo bem. Com apenas Mei e alguns Zambu, Yagura partiu imediatamente. Eles viajaram para o oeste em direção à fronteira da Terra da Água. Em Kirigakuri, um novo sistema hidroviário estava em construção para conectar-se à fronteira oeste. As pontes elevadas já começavam a tomar forma perto da vila. Seguir a rota inacabada permitiu que eles avaliassem seu progresso sem serem notados. De acordo com relatórios de inteligência, Komogakuri havia enviado mais de 1000 shinobi. Comparado aos 20.000 que haviam mobilizado contra Konoha, isso era apenas uma fração. Mas para Kirigakuri, um exército neutro, era uma força desproporcionalmente grande, muito além do que a escolta do navio mercante poderia controlar. Depois de meio dia de viagem, a noite caiu. Os dois pararam em uma floresta de bambu para descansar. Yagura enviou um batedor ambu à frente para coletar informações, enquanto Mei preparou armadilhas e garantiu que a área estivesse segura. Yagura acendeu uma pequena fogueira e começou a esquentar água para cozinhar frango congelado. Mei retornou, preparou um mapa e estimou o tempo de chegada. Se partirmos ao amanhecer, chegaremos ao porto antes do meio-dia. O vapor subiu quando a água ferveu. Yagura serviu uma xícara para Mei. Obrigado, Mizukage-sama. Yagura deu um leve sorriso. Não precisa de formalidades. É só me chamar pelo nome. Tudo bem. Mei observou a expressão dele, sentindo a tensão latente, mas sabendo que não poderia evitar. Em vez disso, simplesmente fez o que pôde apoiando-o como possível. De repente, seus sentidos se aguçaram. Seu olhar se voltou para a floresta de bambu às 8 horas. Ela se levantou imediatamente protegendo Yagura. Quem está aí? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 166. O intruso não havia acionado nenhuma das armadilhas que ela havia armado. Só quando eles entraram em seu campo de visão é que ela finalmente percebeu. Um inimigo poderoso. A vigilância de Terumi Mei imediatamente atingiu seu nível mais alto. O farfalhar das folhas ecoava na noite. Uma figura ruiva afastou a folhagem, saindo lentamente da escuridão da floresta de bambu. Ao ver o rosto da pessoa, Yagura finalmente soltou a respiração que estava prendendo. Ele estava morrendo de medo. Por um momento ele pensou que fosse o Uchiha Madara. Em vez disso, ele gritou de surpresa e alegria. Sasori! O mestre de marionetes ruivo havia crescido um pouco mais no último ano. Ao emergir da floresta de bambu, não perdeu tempo e lançou seus habituais comentários afiados para seu velho conhecido. Um idiota como você se tornando Mizukage. Não é de se admirar que ninguém mais leve Kirigakuri a sério. Pare aí mesmo. Terumi Mei já tinha ouvido esse nome antes, o que só a deixou ainda mais alarmada. Ela se posicionou na frente de Yagura, recusando-se a deixá-lo se aproximar. Sasori da Areia Vermelha, um ninja rebelde de rank S de Tsunagakuri? O que você está fazendo aqui? Ela levantou as mãos para formar um selo, avisando Sasori para não dar mais um passo à frente. Os Zambu espreitando nas sombras também estavam prontos para entrar em ação a qualquer momento. O ninja desonesto de rank S de Tsunagakuri. Qualquer um que ganhasse a classificação S era, sem dúvida, pelo menos tão forte quanto um Jounin. Mais do que isso, antes de sua deserção, esse homem já havia se destacado como um gênio mestre de marionetes entre as forças de elite de Tsunagakuri. Se Sasori fizesse algum movimento suspeito, Mei completaria seu selo final de liberação de lava. Mas não havia como evitar Mei. Yagura suspirou de frustração e gritou em voz alta. Sasori, acho que você acabou de assustar meu povo. Sua voz transmitia genuína excitação e alegria. Mei foi pega de surpresa por um momento, sem saber em qual lado focar. Yagura, ele... Relaxa, sou só um velho conhecido. Percebendo que a presença de Sasori carregava algum nível de perigo, Yagura hesitou por um segundo antes de acrescentar. Ah, talvez não seja totalmente reconfortante. Sasori soltou um leve escárnio. Aquele riso irônico confirmou a Yagura que ele não havia mudado. Ele investigou mais profundamente. Sasori, por que você está em Kirigakuri? Uma pergunta sem sentido. Afinal, o próprio Yagura já havia feito um convite para Sasori ir a Kirigakuri antes. Mas o que ele realmente queria saber era por que Sasori apareceu naquele momento específico, quando ele mais precisava de ajuda. Nada de especial. Apenas coletando materiais. É mesmo? Pensei que você tivesse vindo porque sabia que eu estava em apuros e queria ajudar. Independentemente de Sasori ter essa intenção ou não, Yagura não tinha planos de deixá-lo partir tão facilmente. Ele estava apenas preocupado com a falta de lutadores disponíveis em Kirigakuri. E agora, como se o destino tivesse entregue em uma bandeja de prata, um guerreiro de elite havia caído em suas mãos. Yagura fez os cálculos rapidamente de cabeça. Se bem me lembro, você me deve 2 favores. Um por ajudá-lo a adquirir os restos mortais do terceiro Kazekage. E outro por salvar sua vida do ataque de retaliação final do terceiro Kazekage. 2 favores separados. Sasori franziu a testa e o interrompeu. Isso foi um benefício mútuo. Então ele ainda lhe devia um favor. Yagura agarrou-se a ele como uma sanguessuga. Então, você está em Kirigakuri agora para pagar essa dívida? Sasori zombou. Coincidência.
Os materiais que eu estava rastreando escaparam para a terra da água. Yagura ouviu aquela zombaria e imediatamente percebeu que havia mais alguma coisa. Você continua tão ruim em ser honesto quanto sempre. A atmosfera era tão estranhamente harmoniosa que parecia estranha. Abaixando lentamente as mãos, Mei discretamente deu um passo para o lado. Estou me intrometendo em alguma coisa? Quando Yagura conheceu um ninja desonesto de rank S de Tsunagakure, Sasori podia sentir os olhares hostis à espreita por perto. Embora só visse duas pessoas à sua frente, ele não era ingênuo. Se o próprio Mizukage estivesse envolvido, não havia como seus guardas e a Anbu não estarem por perto. Mas o fato de Yagura ter abordado o ninja desonesto de rank S tão abertamente foi o suficiente para deixá-los profundamente inquietos. Yagura estendeu o convite mais uma vez, interessado em trabalharmos juntos novamente, Sasori? Sasori era diferente de Orochimaru. Orochimaru era astuto e havia sido consumido por suas obsessões há muito tempo. Após apenas um encontro, Yagura decidiu não permitir que aquele homem perigoso entrasse em Kerigakure. Orochimaru precisava de cobaias humanas, e a autoridade de Yagura ainda não era forte o suficiente para mantê-lo sob controle dentro da vila. Sasori, por outro lado, já havia colaborado com ele no assassinato do terceiro Kazekage. Comparado a Orochimaru, ele era mais jovem e em muitos aspectos mais seguro. Yagura estava confiante de que conseguiria lidar com Sasori. Suspirar. Sasori exalou, colocando uma mão no quadril e estendendo a outra. Pelo menos veja como seus subordinados estão reagindo a isso. Sério, como sua aldeia ainda não foi destruída com você no comando? Sasori não tinha paciência para pessoas como Yagura. Ele baixou o olhar ligeiramente e avisou. Só para você saber, você ainda é um dos meus potenciais materiais. Se eu morrer, Yagura colocou a mão no peito e sorriu. Que tal eu te contratar com o meu cadáver? Suas palavras causaram uma onda de choque no grupo. O rosto de Mei empalideceu e ela não conseguiu mais manter a compostura. Mizukage-sama, mesmo que você me desse, eu não iria querer. Até Sasori ficou surpreso por um instante. Ele realmente disse isso? Ele fez uma careta de desgosto. Quem quer os restos mortais de uma criança? Yagura ainda nem estava no auge. E em sua altura atual, ele nem caberia direito na coleção de marionetes de Sasori. Isso bagunçaria as dimensões e o tornaria mais difícil de operar. Talvez se você crescer mais de 160 centímetros, eu reconsidere. As emoções de Yagura eram complicadas. Ele queria rir dos critérios ridículos de Sasori, mas ao mesmo tempo isso era um tiro certeiro na altura dele. Principalmente porque parecia que Sasori tinha crescido mais no último ano. Isso doeu. Mas deixando suas queixas de lado, Yagura retornou à questão real. Então, se você não está atrás do meu corpo, posso lhe pagar uma taxa adequada? Sasori ignorou a primeira metade da frase. Se o preço for justo, claro. Ele precisava de dinheiro. Ótimo. Então você está contratado. Preciso de um guarda-costas. Fique comigo nesta viagem e negociaremos o pagamento depois. Mei finalmente se pronunciou, alarmada com a imprudência com que seu jovem Mizukage tratava um perigoso ninja rebelde. Mizukage-sama, isso é. Relaxe. Contratar um ninja desonesto de rank S como guarda-costas pessoal foi definitivamente uma atitude ultrajante. Yagura deu um tapinha no peito, tranquilizando-o. Eu salvei a vida dele uma vez. Sasori não é do tipo que trai uma dívida. Você pode perguntar a ele mesmo. Mei. Sasori, ei. Esqueça. Com um suspiro profundo, Sasori se virou. Yagura acenou alegremente. Vejo você amanhã, Sasori. Sasori levantou a mão, hesitou e então a largou. Que tipo de missão tola o trouxe até Kerigakure naquele momento? Capítulo 167. Yagura não conseguiu entrar em muitos detalhes sobre sua história com Sasori ao falar com Terumi Mei. Isso era algo que tinha que ficar enterrado para sempre. Nenhuma terceira pessoa no mundo poderia saber. Tudo o que ele pôde dizer foi que eles se conheceram durante os exames Chunin, passaram por algumas coisas juntos e desenvolveram um vínculo próximo ao longo do tempo. Mei não insistiu em detalhes. Todos tinham seus segredos, principalmente o Shinobi. Mas pela maneira como os dois interagiram naquele momento, ela tinha certeza de que o relacionamento deles era mais do que apenas próximo. Ah? Yagura riu, achando a avaliação dela bastante agradável. Tão perto assim, né? Mei assentiu. Você sabe o que dizem. Homens que lutaram lado a lado e compartilharam a cama são irmãos para a vida toda. É compartilharam uma cama? Ah, qual é? É só um ditado. Yagura imediatamente defendeu sua inocência. Relaxa. A única pessoa com quem já dividi a cama foi o Mangetsu. Ah, tudo bem então. Espera aí. Cama compartilhada. Era o tipo de compartilhada que ela estava pensando? Estava ficando tarde, então Yagura mandou-me dormir estupefata antes de chamar um Anbu para ficar de guarda. Sentindo-se um pouco cansado, Yagura recostou-se no tronco de uma árvore resistente e fechou os olhos. Para o inferno com Komogakure. Intensidade do atributo S. Modo de espera ativado. Ao amanhecer, os primeiros raios de sol lutavam para atravessar a densa névoa matinal. O ar invernal na Terra da Água era úmido e congelante, com rajadas ocasionais de vento gelado. Os dois acordaram na hora certa, usando itens essenciais de viagem descartáveis para se refrescarem antes de se prepararem para sair de novo. Você é muito lento. A voz rouca veio de Iruko, impacientemente incentivando-os a prosseguir. Depois de enxugar o rosto com uma toalha, Yagura casualmente a colocou em volta do pescoço e deu um passo à frente, batendo no exterior de Iruko. Vamos, pare de se esconder aí. Comigo por perto. Você realmente precisa se preocupar com alguém se aproximando? Sasori não respondeu. Apenas a cauda de sua marionete de escorpião se contraiu levemente em resposta. Yagura decidiu adotar uma abordagem diferente. Tudo bem, tudo bem. Sua Iruko está horrível. Prefiro ver seu rosto de verdade.
Onk, isso funcionou. A concha de Iruko se abriu com um rangido. Yagura imediatamente focou seu olhar para dentro. Ele sempre tivera curiosidade sobre seus mecanismos internos. Mas o que ele viu o deixou completamente decepcionado. Onde estava toda aquela coisa de andar de bicicleta com as pernas como se fosse uma bicicleta? O interior estava completamente vazio. Sasori estava sentado ali, completamente relaxado e confortável. A expressão de Yagura o entregou, e Sasori facilmente adivinhou o que estava em sua mente. O que exatamente você estava esperando? Yagura decidiu não revelar sua imagem mental de diagramas de memes da internet de sua vida passada. Eu pensei que seria mais complicado. Ah, aquela única risada de Sasori carregava todo o desdém de alguém que menospreza os tolos. Com Iruko guardada, o mestre de marionetes ruivo parecia muito mais apresentável do que aquela sua careca e corcunda. Até mesmo Mei, que olhava para Sasori apenas com hostilidade, se viu admitindo, embora a contragosto, que ele tinha um rosto extremamente bonito. Yagura se colocou entre os dois. Deixe-me apresentá-los devidamente. Mei, este é Sasori, um shinobi rebelde de Sunagakure e meu, entusiasmado parceiro de negócios. Mei se sentiu um pouco sobrecarregada. Um Kage de verdade se referindo a um ninja rebelde como seu parceiro, só o Mizukage dela seria tão heterodoxo. Ela sentiu rigidamente para Sasori. Olá, obrigada pela cooperação. Sasori, está Eterumi Mei. Por enquanto, chame-a de Mei. Ela é minha assistente e por enquanto minha guarda-costas. O marionetista, ainda usando seu protetor de testa desonesto, mal olhou para ela. Entendido. Relacionamentos de trabalho podem ser construídos ao longo do tempo. Com Yagura liderando o caminho, os três retomaram a jornada. Depois de cerca de 2 horas, eles alcançaram o esquadrão Ambu que havia partido na noite anterior. Mizukage-sama. Assim que avistaram Yagura, os Ambu pararam na frente dele. Mesmo através das máscaras, suas vozes revelavam urgência e raiva. Os ninjas da nuvem enlouqueceram. Estão atacando nosso porto. Kumogakure, seus bastardos. Yagura respirou fundo o ar frio da manhã, forçando-se a manter a calma. Um raio brilhou em seus olhos quando ele se virou. Eu vou na frente. Você vem depois. Não seja imprudente, protestou Sasori. Você é o Mizukage. Sua segurança é mais importante. O porto na fronteira da Terra da Água ainda estava a 1 hora de distância. A destreza física de Yagura era, sem dúvida, superior à dos outros, mas se ele se movesse em velocidade máxima, ele os deixaria para trás. Mei entrou na conversa apoiando a posição de Sasori. Ele tem razão. Se algo acontecer com você, não conseguiremos te socorrer a tempo. Para Kirigakure, você é a maior prioridade. Ei Izobu, esses 2 pirralhos estão certos e Yagura. Não se esqueça de quem são seus verdadeiros inimigos. Suas palavras só fizeram Yagura hesitar, mas o lembrete de Izobu selou a decisão. Ao contrário dos clones das sombras de Naruto na Quarta Guerra, seus clones de água tinham um alcance limitado e não podiam se afastar muito de seu corpo real. Você, volte para seu esquadrão. Depois de dar ordens ao batedor da Ambu, Yagura acalmou suas emoções. Sasori e Mei, vocês 2 conseguem se mover mais rápido? Claro. Sim, eu posso. Não há tempo para provocar Mei sobre sua reação a Sasori. Yagura decolou imediatamente. Estrondo. Uma explosão enorme tomou conta do cais, fazendo com que um guindaste enorme caísse enquanto sua base era destruída por explosivos. Bum! A explosão ensurdecedora pareceu sacudir o próprio ar. Silhuetas de shinobi disparavam através da fumaça espessa e sufocante. Um genin espiou por trás de um container, tentando entender o campo de batalha, mas uma kunai se cravou em sua testa. Ele caiu morto. Tolice. Seu líder Jonin nem se deu ao trabalho de tentar salvá-lo. Em vez disso, agachou-se e imediatamente recuou para outro esconderijo. Ainda assim, a morte do Genin não foi totalmente em vão. Pelo menos agora eles tinham a confirmação. Os ninjas da nuvem estavam perto. Os Genin restantes, muito menos experientes que seu líder, finalmente se recuperaram do choque. Em pânico tentaram seguir seu Jonin, mas já era tarde demais. Um esquadrão de shinobi de Komogakure, atraído pela comoção, avançou e o cercou. Seus Jonin os abandonaram. O medo frio tomou conta dos 2 Genin enquanto eles instintivamente pressionavam suas costas, preparando-se para uma luta. Komogakure, você quer começar uma guerra? Um dos ninjas da nuvem zombou. Vocês, shinobi da névoa, começaram esta guerra no momento em que venderam suprimentos para Konoha. Se não fosse por isso, já teríamos vencido. Chega de conversa. Matem-nos. Escondido nas sombras, o Jonin da névoa observava impassivelmente. Sim, como você, ninja da nuvem, disse, chega de conversa. Ele formou um selo. O chão sob o esquadrão inimigo entrou em erupção quando os explosivos enterrados foram acesos. Bum! Uma explosão laranja flamejante tomou conta da área, fazendo com que 7 ninjas da nuvem corressem para se proteger. Eles emergiram maltratados, com suas armaduras brancas carbonizadas. Esses malditos shinobi da névoa. Eles sempre brigam assim. Eles realmente valorizam a vida dos próprios companheiros? 3x3. Não tão bom quanto ele esperava. Girando os ombros, o Jonin da névoa se afastou, já procurando seu próximo ponto de emboscada. Capítulo 168. Liberação de água. Uma voz jovem e ininterrupta ecoou pelo campo de batalha. 7 lâminas de água em espiral dispararam na direção da voz, atacando ferozmente 7 shinobi de Komogakure. O ataque ocorreu tão rápido que os shinobi de Komo no ar não tiveram tempo de reagir ou desviar. Forjadas através de treinamento implacável, as lâminas de água afiadas como navalhas rasgaram a armadura de luz branca do shinobi de Kumo, cortando sua carne. Como chicotes vivos, as lâminas de água em espiral se estendiam rapidamente, enrolando-se firmemente ao redor dos 7 shinobi de Kumo, suspendendo-os no ar. O conjurador do jutsu apareceu no campo de visão do shinobi da névoa.
Reconhecendo a figura, o Jonin de Kirigakure exclamou, Mizukaji-sama. Os shinobi de menor patente em seu esquadrão eram tratados como meros peões táticos, mas agora, Yagura presenciou essa cena enquanto corria para o campo de batalha. No entanto, não havia tempo para pensar nisso agora. Parando em frente ao Keri Jonin, Yagura levantou a palma da mão em direção ao shinobi de como mais próximo preso no ar, enquanto sua outra mão rapidamente tecia um selo de uma mão. Canhão de água de coral. Um jato de água de alta pressão condensou-se em sua palma e, como um laser, atingiu o ponto vital do primeiro shinobi de como, uma morte instantânea. Os chicotes de água giravam, ajustando o shinobi suspenso a um ângulo de 43 graus em relação ao chão. Com um simples movimento de braço, o jato de alta pressão varreu os shinobi presos. Sua força de penetração avassaladora se transformou instantaneamente em um poder de corte. Num piscar de olhos, 7 shinobi de como foram cortados de forma limpa, seu sangue jorrando pelo ar como uma fonte grotesca. A brutalidade da cena causou choque no shinobi de Keri e como que assistiam do porto. Eles não estavam mortos? 2 genin de Kirigakure olharam fixamente para seus corpos ainda intactos e depois um para o outro, confusos. Esta não era a vida após a morte, era? O coral que os protegia da explosão de etiquetas explosivas se desfez quando Yagura ergueu sua técnica. Em alguns saltos rápidos, Yagura pousou diante dos 2 genin Keri, examinando-os rapidamente. Você não está machucado, está? Os 2 eram apenas crianças, tendo se formado no ano passado, a primeira turma que não precisou passar pelo exame de formatura da névoa sangrenta. Ao verem Yagura, eles imediatamente encontraram seu ponto de apoio. Mizukaji-sama. Esse sou eu. Não havia tempo para confortá-los mais. Yagura precisava de informações sobre a batalha em andamento. Seu olhar se voltou para os Jonin de Kirigakure liderando esses genin, assim como para Terumi Mei, Sasori e os recém-chegados Zambu. Repassando mentalmente suas prioridades, Yagura deu ordens. Mei, leve esses 2 com você. Reúna todos os genins e os trabalhadores portuários restantes. Certifique-se de que eles evacuem em segurança. As habilidades de Mei não eram adequadas para combate em território amigo, especialmente no próprio porto de Kirigakure. Entendido. Mei assentiu, sinalizando para os 2 genins, que tinham mais ou menos a sua idade, o seguirem. Eles se moveram rapidamente, deixando o genin familiarizado com o campo de batalha liderar o caminho para encontrar outros sobreviventes. Yagura não teve tempo de corrigir as decisões táticas anteriores dos Jonin. Este não era o momento. Quantas forças inimigas estão aqui? Quantos dos nossos ainda restam? Faça um breve resumo. Os Jonin de Kirigakure ficaram completamente abalados pela demonstração anterior de poder de Yagura. Pensar que esse Mizukaji, que era mais jovem que o genin que ele liderava, possuía uma força tão avassaladora. Abaixando a cabeça respeitosamente, o Jonin repassou todas as informações que tinha. Não muito longe, os 2 genins seguiram Mei, olhando para Yagura. Um deles sussurrou, o Mizukaji-sama é tão pequeno, mas é incrivelmente confiável. O outro estava ocupado reportando a Mei, mas mesmo assim lançou um olhar furtivo para Yagura, com os olhos brilhando de admiração. Eles tinham acabado de sobreviver a uma experiência de quase morte. Se contassem o exame de graduação Genin, Yagura já havia salvado suas vidas 2 vezes. Compreendendo suas emoções, Mei ofereceu uma pequena garantia. Quando isso acabar, vou deixar você conhecer o Mizukaji-sama de perto. Mas por enquanto vamos nos concentrar em completar a missão. Sim, consegui. O Jonin de Kirigakure concluiu seu relatório concisamente. Após o ataque em larga escala de Komogakure aos navios de carga 2 dias atrás, o porto ficou paralisado. Nem as empresas de transporte nem as empresas de manufatura ousaram arriscar enviar suas mercadorias para o mar, temendo os ataques de Kumo. A maioria dos shinobi de Kirigakure já estava ocupada com missões. Até mesmo solicitações de alta prioridade de empresas de escolta não foram atendidas devido à falta de pessoal disponível. Com poucos navios navegando, as forças de Kumo haviam perdido seus alvos principais. E assim, hoje optaram por invadir o porto diretamente com pequenas equipes de ataque. Yagura soltou uma risada fria. Um pequeno grupo de ataque? Sim, cerca de 100 shinobi. Yagura inspecionou o porto devastado, repleto de restos de explosivos e vestígios de vários jutsus. O custo e o tempo necessários para os reparos eram desconhecidos. Os shinobi de Kirigakure presentes somavam apenas 20, incluindo os shinobi que ficaram presos e não conseguiram sair devido ao bloqueio. Eu vejo, mais shinobi de como já estavam convergindo em direção a eles. A perturbação causada pela liberação de água de Yagura atraiu quase toda a atenção no porto. A execução brutal de 7 shinobi de como enfureceu seus companheiros. Ei, não é isso. Um dos shinobi de Kumo que chegavam reconheceu Yagura. Era impossível confundi-lo. O jovem prodígio que havia dominado os exames Chunin 2 anos antes. O garoto que se tornou Mizukaji em uma idade sem precedentes. É ele, confirmou outro shinobi de Como. A informação se espalhou rapidamente e em poucos instantes, quase 100 shinobi de Como estavam reunidos com expressões endurecidas. O próprio Mizukaji veio. Sasori levantou o capuz. Precisa de ajuda? Não, eu cuido disso. Yagura deu um passo à frente, revelando-se completamente às forças de Kumo. Uma lâmina de água se formou em sua mão, e ele a girou alegremente, se acostumando com seu peso. Estou sentado atrás de uma mesa há muito tempo. Hora de alongar os músculos. O comandante de Kumo, Dodai, um assessor de confiança do terceiro Raikage, estreitou os olhos. O próprio Mizukaji. Isso complica as coisas. Suas ordens foram claras. Pressionar Kirigakure atacando seus portos, mas evitar uma guerra aberta. Mas agora, com Yagura ali, a posição de Kirigakure era clara, sem concessões. Respirando fundo, Dodai levantou 4 dedos. Um comando silencioso. Investigue o inimigo. Recuar nunca foi uma opção para Komogakure. A batalha começou.
Os shinobi de Komogakuri na retaguarda rapidamente prosseguiram com seus ataques. Uma lâmina larga semelhante a um machado, crepitando com relâmpagos, desceu com estrondo. Estrondo. Yagura girou no ar, esquivando-se por pouco do golpe. Aproveitando o impulso, lançou uma lâmina de água para a frente, perfurando a testa do ninja de Komogakuri à sua frente. Ainda no ar, ele estendeu a mão esquerda e arrancou a espada dos dedos sem vida do inimigo caído. Seu corpo ágil girou graciosamente em um meio giro antes de lançar a lâmina para baixo, cortando o shinobi de Komogakuri que empunhava a espada larga. A lâmina se alojou profundamente na carne e no osso. Sem hesitar, Yagura abandonou a arma temporariamente emprestada. Ao pousar, empurrou um container com uma das mãos e se lançou bem alto no ar. No momento em que sua palma tocou a superfície metálica, uma densa massa de coral entrou em erupção, crescendo a uma velocidade alarmante e se espalhando descontroladamente em todas as direções. O olhar de Yagura escureceu quando um fio de água se formou em sua mão. Svi, svi, svi. 3 lâminas de água se formaram instantaneamente e foram arremessadas com precisão mortal, atingindo as testas de 3 shinobi de Komogakuri imobilizados, presos no coral. Como bonecos de treinamento imóveis, eles não tiveram chance de reagir. Em questão de segundos, 5 Chunin de Komogakuri foram mortos em combate corpo a corpo. Esta já era a terceira onda de pequenos esquadrões de assalto que eram eliminados. Yagura rapidamente percebeu algo. Os shinobi de Komogakuri que o enfrentavam estavam gradualmente aumentando a distância. Além disso, eles se moviam de forma coordenada, conduzindo-o firmemente em direção a uma área aberta. Por meio de escaramuças sucessivas, manobravam-no sutilmente para um campo de batalha mais exposto. Como um Kage, seu taijutsu e habilidades de combate estavam no mesmo nível dos lutadores de elite de Komogakuri, mas sua velocidade e força excediam em muitos jounin deles. Para os Chunin e os Genin, enfrentá-lo de perto era nada menos que acabar com a própria vida. Depois de analisar a situação da batalha e reunir informações, Dodai chegou a uma conclusão. Se eles continuassem lutando contra Yagura na zona de contêineres, isso só resultaria no sacrifício inútil de seus companheiros. Ele imediatamente ajustou a estratégia deles. Seguindo a liderança de Komogakuri, Yagura saltou da última seção dos contêineres. Aterrissando levemente no chão, ele olhou friamente para os mais de 70 shinobi de Komogakuri que o cercavam. Como não conseguiam vencer uma escaramuça, eles mudaram de tática para combate em grupo em larga escala. Os shinobi de Komogakuri usaram a liberação de vento para dispersar a técnica da névoa oculta. Alguns shinobi avançaram, formando selos de mão enquanto uma luz branca ofuscante irradiava de seus corpos. Ilusão de relâmpagos, pilares de trovão. 2 shinobi com Kekkei Genkai seguiram de perto. Liberação de tempestade, circo laser. Com as mãos estendidas para frente, eles liberaram raios de relâmpagos brancos e deslumbrantes. Bum! A luz intensa sobrecarregou os sentidos. O genjutsu tornou os movimentos mais lentos e os lasers de liberação de tempestade atingiram com uma velocidade estonteante. Este foi um dos ataques combinados mais confiáveis e testados pelo tempo de Komogakuri. Você realmente não acredita que técnicas como essas podem derrotar um Kage, acredita? Seu Raikage choraria de vergonha. Ou, você simplesmente me subestima. A voz de Yagura ecoou de 4 direções ao mesmo tempo, ecoando nos ouvidos do shinobi de Komogakuri. Os corações deles bateram em uníssono. Virando-se em todas as direções, eles viram Yagura, seu corpo real e 3 clones de água, posicionados nos 4 cantos de sua formação. As mãos do Mizukage se turvaram enquanto ele formava selos a uma velocidade incrível. Abaixo dele, ondulações surgiram violentamente. Uma onda enorme, com mais de 50 metros de altura, irrompeu dos 4 cantos, engolfando os shinobi de Komogakuri presos no meio. A escala do ataque tornou impossível que eles escapassem a tempo, não importando o quão rápido fossem. Se você está tão ansioso para visitar Kirigakuri, então é melhor você ficar. O ódio de Yagura por esse shinobi de Komogakuri era profundo. Ao contrário do shinobi de Iwagakuri e Sunagakuri, que apenas se envolviam em posturas verbais. Esses shinobi de Komogakuri na verdade lançaram um ataque às suas forças e à sua aldeia. Vocês parecem pensar que sou um alvo fácil. As mãos de Yagura bateram no chão. O chakra surgiu, enviando tremores pelo campo de batalha enquanto as ondas imponentes se curvavam para dentro. Um cubo de água colossal com mais de 30 metros de cada lado subiu no ar. Dentro dela, 77 shinobi de Komogakuri estavam presos. O enorme volume de água e a pressão esmagadora não lhes davam espaço para escapar. Vamos ver o que acontece quando você atinge um alvo fácil de verdade. Diante deles, 4 imponentes colunas de água subiam, despejando continuamente a água na enorme prisão. Porém, em vez de se expandir, a massa de água começou a encolher. Tudo aconteceu num piscar de olhos. À medida que a pressão da água aumentava exponencialmente, a força sufocante privava o shinobi de Komogakuri de qualquer movimento. Uma combinação fatal de pressão esmagadora e privação de oxigênio paralisou seus corpos. Somente agora eles finalmente entenderam a verdadeira natureza dessa técnica. Tarde demais. Sob a imensa força da pressão da água, eles não conseguiam nem gritar. Yagura cerrou o punho. Domínio da água fantasma. Capítulo 169. Esse jutsu em particular era muito mais eficaz contra grupos do que contra alvos individuais. Yagura liberou uma enorme onda de chakra, fazendo com que o domínio em forma de cubo diminuísse de tamanho repentinamente. Em um instante, ele foi comprimido para menos da metade do seu volume original. Dentro do domínio, mais de 70 shinobi de Komogakuri foram esmagados pela imensa pressão. Seus pulmões implodiram instantaneamente sob a compressão repentina e extrema. Apenas um punhado de jounin de elite conseguiu romper a barreira de alta pressão em seus momentos finais. Mas no momento em que eles forçaram a saída, a brecha foi imediatamente selada atrás deles. Bang!
O domínio, comprimido até seu limite absoluto, explodiu como um balão estourando. Os shinobi sobreviventes de Komogakuri só podiam assistir horrorizados ao espetáculo macabro que se desenrolava diante deles. Não havia corpos intactos, nem mesmo fragmentos de carne. Tudo que restou foi uma maré de líquido vermelho escuro manchando a água, prova de que seus camaradas um dia existiram. Com um único movimento, a força de Komogakuri que avançava foi aniquilada. A explosão de sangue e água espalhou-se em todas as direções. Os poucos Jounin que mal conseguiram escapar das profundezas esmagadoras caíram no chão, com seus corpos enfraquecidos pelos efeitos da privação de oxigênio e do repentino desequilíbrio de pressão. Um dos Jounin que estava ao lado do comandante de Komogakuri, Dodai, desviou o olhar, desconfortável. Dodai-sama, precisamos recuar. O Mizukage continuou a atacar os Jounin que escapavam sem hesitação. Sua força superava em muito as expectativas, ele realmente estava no nível de um Kage. A idade não significava nada diante de tamanho poder. A expressão de Dodai era sombria e sem vida. Foi um erro de julgamento meu. Levei nossos camaradas à aniquilação completa. Um shinobi de Komogakuri o aconselhou ansiosamente. Dodai-sama, este não é o momento para arrependimentos. Vão todos. Avisem os outros e peçam retirada. As informações sobre o Mizukage precisam chegar à vila. Dodai não queria ver mais nenhum de seus companheiros morrer sob a liberação de água do Mizukage. Ele já havia tomado sua decisão. Eu ficarei para trás e o segurarei. Dodai-sama. Os dois Jounin ao seu lado trocaram um olhar antes de tomar uma decisão rápida. Perdoa-nos. Dodai era um estrategista de confiança do terceiro Raikage. Os dois shinobi haviam sido enviados pelo terceiro Raikage especificamente para protegê-lo. Não havia como deixá-lo ficar para trás enquanto fugiam. Além disso, o Raikage havia estabelecido o precedente. Os shinobi de Komogakuri não abandonavam seus companheiros para escapar sozinhos. Não precisa discutir. Nenhum de vocês vai embora. Uma voz rouca cortou a tensão, paralisando Dodai e os dois Jounin no lugar. Os dois shinobi de Komogakuri se moveram imediatamente, protegendo Dodai atrás deles enquanto sacavam suas lâminas em vigilância. Quem está aí? Sasori ignorou a hostilidade deles. Então, afinal, havia alguém orquestrando esse ataque vindo das sombras. Não é de se admirar que tenha sido tão coordenado. Tic. Disseram-lhe que ele conseguiria lidar com as coisas sozinho, mas a informação quase lhe escapou por entre os dedos. Não era possível deixar que esses três escapassem, escondendo-se como ratos. Não foi fácil encontrá-los. Dodai e seus homens se esconderam a bordo de um navio de carga. No entanto, esse intruso corcunda conseguiu escapar de todas as armadilhas e se infiltrar na cabana sem fazer barulho. Sasori não tinha paciência para conversas. Ele estendeu a mão e arrancou a máscara de sua marionete, Iruko. O mecanismo da boca do boneco se abriu, revelando um lançador escondido. Os olhos dos dois shinobi de Komogakuri se arregalaram em choque quando uma tempestade de agulhas Senbon foi disparada em sua direção. Liberação de terra. Parede de fluxo de terra. Dodai ergueu uma barreira defensiva de terra, e os três imediatamente saltaram alto no ar para escapar do ataque. Esse método de ataque, murmurou um dos Jounin alarmado. O mestre de marionetes de Tsunagakuri? Eles pousaram no ponto mais alto que conseguiram encontrar, recuando para trás da parede de terra. A elevação repentina destruiu o teto do navio. A prioridade deles era clara, não se envolver em batalhas. Pelo menos um deles precisava escapar e relatar sobre o Mizukage. Com apenas um olhar um para o outro, os três já estavam decididos. Bum! Eles saíram do navio, correndo em direção ao mar em uma fuga desesperada. Mas então, um dos shinobi de Komogakuri parou abruptamente no meio do caminho e se virou para brandir sua lâmina em direção a Dodai. Seu companheiro reagiu instantaneamente, interceptando o ataque com a própria espada. Que diabos você está fazendo? Dodai, protegido por eles, deduziu rapidamente a verdade. Calma, ele está sendo controlado por um marionetista. Controlado? Sasori não perdeu tempo. Seus fios de chakra envolveram o shinobi possuído, arrastando-o para trás para desacelerar os outros. Com a mão livre, ele convocou outro boneco, que rapidamente mergulhou em direção ao trio vindo de cima. Quando o compartimento do peito do boneco se abriu, seu chakra se transformou em areia de ferro. Iruko levantou a mão. Chuva de areia de ferro. O boneco do terceiro Kazekage disparou uma saraivada de balas de areia de ferro em alta velocidade. Liberação de lava. Muro protetor. Dodai expeliu um fluido elástico, amarelo e espesso na frente deles, formando uma barreira resiliente. Os shinobi de Komogakuri restantes cortaram os fios de chakra de seu camarada com um golpe preciso de espada. As balas de areia de ferro, que podiam atravessar paredes de terra sólida, atingiram a barreira de membrana, deixando marcas profundas, mas foram detidas. Nada mal. O boneco do terceiro Kazekage se moveu, entrando no campo de visão deles pelo lado. No momento em que viram seu rosto, todos os três ficaram horrorizados. O que? Impossível. O terceiro Kazekage? Mas ele deveria estar morto. Sasori atacou impiedosamente, explorando o choque que havia criado. O boneco avançou rapidamente, seus braços se estendendo enquanto lâminas afiadas disparavam. Sangue espirrou no ar. O boneco do terceiro Kazekage parou, as lâminas gêmeas agora cobertas de sangue venenoso. O veneno fez efeito instantaneamente. A fraqueza se espalhou por seus membros como fogo. Dodai apertou a ferida no abdômen, olhando para os companheiros. As reações deles foram idênticas, prova de que o veneno era potente e de ação rápida. Da névoa, Iruko se aproximou lentamente. A voz de Dodai era rouca, mas resoluta. Você é Sasori da Areia Vermelha, o ninja desonesto de Tsunagakuri. Sasori riu baixinho. Estou surpreso que um shinobi de Komogakuri tenha reconhecido meu nome. O olhar de Dodai se voltou para o boneco parado atrás de Sasori. Seu rosto, sua postura, sua presença. E de repente, tudo fez sentido. Seu coração despencou em um abismo de gelo. Então é isso. Essa é a verdade. A morte do terceiro Kazekage.
Foi você. Estrondo. Um raio azul caiu. Yagura chegou e desceu ao lado de Sasori. Demorei um pouco mais para limpar os retardatários. Espero não ter feito vocês esperarem. Sasori apenas encarou o trio envenenado. Muito lento. Desculpas, desculpas. O veneno chegou ao seu estágio final. As pernas de Dodai cederam e ele desabou. Ele pensou que o Mizukage havia apenas contratado um shinobi desonesto. Mas não se tratava de um acordo mercenário. Yagura e Sasori eram muito próximos um do outro. E o mais perturbador é que o Mizukage não demonstrou nenhum sinal de surpresa ao ver o terceiro Kazekage. Ele sabia. Sasori não tinha paciência para mais atrasos. Pá! Espinhos de areia de ferro perfuraram os 3 shinobi. Eles estavam mortos. Sasori deu um passo à frente, garantindo sua morte antes de colocar selos em seus corpos. A batalha havia terminado. Yagura deu um sorriso irônico. Bem, esse foi um aquecimento decente. Capítulo 170. Restos dispersos de shinobi de Komogakure ainda lutavam contra as forças de Kirigakure no porto. Com apenas um punhado deles restantes, Yagura rapidamente os caçou um por um, eliminando-os sem piedade. À medida que ele se movia pelo porto devastado, absorvendo a destruição causada pelo ataque de Komogakure, seus ataques se tornaram ainda mais implacáveis. Ele conseguiu resgatar o ninja sensor do clã Onimi. Com os ninjas Onimi liderando o caminho, explorando os inimigos restantes, nenhum shinobi de Komogakure foi deixado vivo no final. Yagura juntou as mãos diante do peito, sua lâmina de água se dissolvendo em um fluxo inofensivo, enquanto o sangue que havia derramado se dispersava. Abaixando as mãos, ele se virou para o ninja Onimi que o seguia. Entendido? A Kunoichi Onimi ainda estava atordoada por testemunhar o massacre implacável do Mizukage. O tom frio da voz dele a trouxe de volta à realidade. Sim, não há mais nenhum chakra inimigo presente. Essa é a verdadeira força do Mizukage? Ela nunca tinha ouvido falar dele tomando alguma atitude antes, desde que ele assumiu oficialmente o título. Ele ainda é tão jovem, mas tão poderoso. A expressão de Yagura suavizou-se um pouco. Bom trabalho. A garota Onimi endireitou as costas imediatamente. Não, este é o meu dever. Mizukage-sama, você é quem trabalhou mais duro. Não precisa ficar tão tenso. Yagura riu baixinho e perguntou, eu te assustei? A Kunoichi Onimi ficou tensa. Droga, ele percebeu. Yagura fez um gesto com o dedo, pedindo para ela abaixar a cabeça. Eu pareço tão assustador assim? Se ele tivesse perguntado isso enquanto massacrava o shinobi de Komogakure, então sim, definitivamente. Mas agora, ela não ousou desobedecer à ordem do Mizukage. Obedientemente, ela se abaixou, observando-o mais de perto. Ele é tão pequeno, mais ou menos da mesma idade do irmão mais novo dela. Toque. Yagura fez um gesto com o dedo apontando uma arma e deu um leve toque no protetor de testa. Não aconteceu nada. A Kunoichi Onimi agarrou seu protetor de testa, sentindo como se sua alma tivesse sido ejetada à força de seu corpo. No momento em que percebeu o que Yagura havia feito, seu rosto ficou vermelho como uma beterraba. Viu? Não é tão assustador assim, né? Yagura retirou a mão e a colocou no bolso, sorrindo. Eu ficaria preocupado se meus próprios aldeões tivessem medo de mim. Os únicos que deveriam ter medo de mim são os de outras aldeias. Com um rosto tão jovem dizendo algo tão autoritário, a garota Onimi de repente sentiu uma onda de calor subir ao rosto. Isso é tão injusto. Mizukage-sama, por favor, evite assediar seus próprios shinobi. Terumimei chegou bem a tempo de testemunhar essa cena. Honestamente, se ela não tivesse passado tanto tempo perto de Yagura, ela também teria achado difícil suportar. Isso a lembrou da primeira vez que ele a procurou. Esse Mizukage insuportavelmente atrevido realmente sabia como usar sua pequena estatura a seu favor. Vamos lá, é só um pouco de relaxamento depois de uma batalha. Yagura deu de ombros e olhou para o grupo de genins recém-formados atrás de Terumimei. Com um sorriso ele disse, ei, o que eu acabei de dizer se aplica a todos vocês também. Podem falar comigo como uma pessoa normal. Os genin trocaram olhares perplexos, claramente sem saber como responder. Eles eram todos recém-formados. Eles respeitavam e admiravam profundamente esse Mizukage, aquele que havia abolido o infame exame de graduação da névoa sangrenta. Mas Yagura foi muito mais proativo do que eles esperavam, deixando-os sem palavras. Observando os 8 genin feridos, o olhar de Yagura se fixou em um que ele havia resgatado pessoalmente antes. Ele franziu a testa ligeiramente. Mei, não tinha outro. Ele tinha salvado 2 genin agora mesmo. Ele não precisou perguntar mais nada. A maneira como Terumimei desviou o olhar e como os genin restantes abaixaram a cabeça lhe disse tudo. A expressão de Yagura escureceu. Entendo. É minha responsabilidade, murmurou Terumimei com a voz pesada. Como líder da equipe, falhei em proteger os membros do meu esquadrão. Um genin morrendo em Kirigakure? O que há de tão incomum nisso? Um jounin próximo se aproximou do líder do esquadrão e se juntou ao grupo de 5. Estrondo. Yagura levantou a mão, e um projétil de água passou pelo lado do jounin zombador. Só então ele se lembrou de que esses genin tinham líderes de esquadrão jounin. Sua voz ficou fria. Vocês, jounins. É assim que se lidera um esquadrão? Um esquadrão de 5 jounin liderando um grupo de genin. 7 genin morreram, mas todos os jounin permaneceram vivos. Pelo que Yagura viu pessoalmente, esses jounin falharam completamente em seus deveres. Os 5 jounin deram um passo à frente em resposta. Eles testemunharam a destreza do jovem Mizukage em primeira mão. Reconheceram sua força, mas não necessariamente seus ideais. Décadas de crenças arraigadas não foram mudadas tão facilmente. Para eles, os shinobi deveriam sobreviver lambendo o sangue de suas lâminas. Agora que a Era da Névoa Sangrenta havia acabado, os novos genins estavam muito mais fracos do que os anteriores. Dessa perspectiva, Yagura não podia dizer definitivamente quem estava certo ou errado. Mas ele era o Mizukage. Eles tiveram que se adaptar a ele, e não o contrário.
Você precisa entender que a Era da Névoa Sangrenta acabou. De braços cruzados, Yagura se dirigiu aos 5 Jounin na frente dos Genin e Chunin presentes. Não espero que aceitem imediatamente esses recém-formados. Mas, pelo menos, cumpram seus deveres como líderes de esquadrão. Fortes ou fracos, eles são os Genins designados. São Shinobi de Kirigakuri. Ele deu atenção especial aos Jounin que tratavam seus Genin como mera isca. Ele não tinha visto como os outros lidavam com suas equipes, mas suspeitava que seus métodos não fossem muito diferentes. Dito isso, para ser brutalmente honesto para a vila, suas vidas são mais valiosas que a de um Genin. Essa era a realidade. Mas, no mínimo, proteja seu Genin enquanto prioriza sua própria sobrevivência. Se você não consegue nem fazer isso, eu posso te substituir. Os líderes dos esquadrões Jounin recebiam uma compensação extra, mas não era grande coisa. As tarefas eram obrigatórias, organizadas pela vila. Se não fosse por esse requisito, a maioria dos Jounin preferiria completar missões de rank a tomar conta dos Genins em missões de rank D e C. O pagamento era melhor. Os 5 Jounin deram respostas dispersas. Yagura não estava otimista sobre o quanto eles realmente levaram a sério. Isso não era algo que poderia mudar da noite para o dia. Virando-se para um Chunin mais jovem presente, Yagura perguntou: quando você era um Genin, como seu líder Jounin o tratava? Mais ou menos a mesma coisa, Mizukage-sama. Mas foi por causa dessas experiências que sobrevivi até hoje. O Chunin parecia mais tranquilo. No entanto, se eu algum dia me tornar um Jounin, não deixarei meu Genin passar pelo que eu passei. Ei, você já terminou? Sasori manobrou Iruko preguiçosamente para frente. Isso está ficando cansativo. Yagura quase se esqueceu do impaciente marionetista. Ah, desculpe. De pé ao lado de Yagura, o rabo da marionete de Sasori se ergueu alto, apontando para o Jounin. Seguir ordens é dever de um shinobi. Se você se recusar, posso transformá-lo em uma marionete. Yagura piscou e deu um toque na armadura de Iruko. Sasori, você está me apoiando? A cauda imediatamente mudou de alvo. A ponta afiada era intimidante. Yagura ergueu as mãos em sinal de rendição, rindo enquanto dava um passo para trás. Mas Sasori tinha razão. Esses Jounin receberam a ordem de liderar os Genins. Eles aceitaram a função. Se não conseguissem fazê-lo corretamente, seria um fracasso. Normalmente, eles poderiam mentir, alegar que seu Genin morreu sem culpa alguma. Infelizmente para eles, o Mizukage chegou pessoalmente e viu tudo. Primeiro vamos lidar com Komogakuri, disse Yagura por fim. Quando voltarmos para a vila, eu cuido deste assunto. Ele tinha prioridades maiores por enquanto. Mas ele fez uma anotação mental. De agora em diante, qualquer pessoa nomeada como líder de equipe terá que passar por um exame. Não aprovarei Jounin que não estejam dispostos a assumir o cargo. Puni-los não ajudaria e Yagura sabia disso. Ele não faria inimigos por causa de alguns Genins mortos. Duro, mas verdadeiro. No passado talvez ele os tivesse punido severamente. Mas repreendê-los não bastava. Ele precisava de um sistema adequado. Percebendo que os Chunin pareciam mais confiáveis, ele designou temporariamente os Genins para ajudá-los. A tarefa deles era ajudar na evacuação e cuidar dos trabalhadores portuários sobreviventes. Quanto aos Jounin, Yagura os enviou para explorar a força principal de Komogakuri. As ordens vinham diretamente do Mizukage. Eles o seguiram. De qualquer forma, era melhor estar patrulhando do que tomando conta dos Genins. Terumimei assumiu as funções clericais. Observando os Chunin e os Genin resgatarem os trabalhadores feridos dos escombros, ela não pôde deixar de notar. Eles também estavam feridos em batalha. Seus ferimentos haviam sido tratados apenas levemente. Yagura olhou de lado. Sasori, ele se lembrou de que esse cara sabia usar ninjutsu médico. Sasori já o havia tratado uma vez, já que ele esteve aqui. Agora você é nosso ninja médico temporário. Sasori respondeu sem expressão. Quero um salário extra. Yagura não ficou surpreso. O homem claramente odiava esse tipo de trabalho. Lentamente Yagura baixou seu cachecol e revelou suas clavículas delicadas e finas. Pagamento em carne? Sasori estalou. Sua cauda de escorpião atacou, parando a apenas 1 milímetro de perfurar o peito de Yagura. Estou com calor, ok? Era só isso que eu queria dizer. Yagura sorriu diabolicamente, orgulhoso do caos que havia causado. A propósito, você quer o cadáver de Pakura, a usuária da liberação de queimadura? A unidade de inteligência não havia descoberto nada a partir do DNA dela. Eles não conseguiam entender o mecanismo genético por trás da Kekkei Genkai, muito menos replicar a fusão de chakra única da liberação de calor. Ela não era como a Shirama, cujas células eram um tesouro nacional. Então Yagura simplesmente entregou seu corpo. Sasori gostou disso. Negócio. Yagura bateu palmas e pediu que Terumimei e os outros reunissem todos os feridos em um só local. Os dormitórios do porto ainda estavam intactos. Não havia necessidade de construir abrigos temporários. Os ninjas da névoa ajudaram a mover os feridos para lá. Sasori não teve escolha a não ser emergir de Iruko. Um jovem ruivo surgiu, com o rosto tenso de irritação, ao lado do boneco agora aberto. Todas as cabeças se viraram. Aquele cara, era marionete? Yagura rapidamente deu ordens. Pare de ficar olhando. Leve os feridos até ele para tratamento. O ninjutsu médico de Sasori, assim como suas marionetes, veio de Tio. Ele não era especialista como ela, mas era melhor que um médico comum. Todos ficaram surpresos com a rapidez com que ele curou seus ferimentos. Então eles olharam para a ameaçadora Iruko parada ao lado dele. Esse cara, é nosso médico? Obrigado. Pare de falar. Vá embora quando estiver curado. Seu rosto não dizia, estou ajudando. Dizia, posso te matar? Como se curar pessoas fosse de alguma forma irritante. Yagura murmurou uma prece silenciosa e decidiu não provocá-lo novamente. Sasori poderia explodir.
Quando a noite caiu, as forças da névoa haviam terminado sua varredura da área. A emboscada de Como teve um preço alto. Eles vasculharam o porto inteiro. Mesmo depois de salvar todos os sobreviventes que encontraram, menos da metade da equipe permaneceu. Danos à infraestrutura e perdas financeiras seriam calculados depois que as forças da nuvem fossem controladas. Se não fosse pela presença casual de vários esquadrões Genin, 5 Jounin e reforços Chunin da fronteira, o dano poderia ter sido muito pior. Trabalhadores feridos foram ajudados a retornar aos seus alojamentos para descansar e se recuperar. Os levemente feridos ficaram bem após o tratamento de Sazori, mas muitos ficaram gravemente feridos e acamados. Com apenas um ninja médico, Sazori teve que fazer hora extra. O resto do shinobi se dispersou para cuidar de outras tarefas. Yagura sentou-se de pernas cruzadas ao lado de Terumi Mei. O que houve? Você parece infeliz. Ela realmente tinha preocupação estampada no rosto. É por causa de antes. Ele perguntou. Mei balançou a cabeça e sorriu levemente. Senhor Mizukage, você está me subestimando? Ela era uma Jounin. A morte de um Genin não a abalaria. Aqueles Jounin não estavam completamente errados. Aquela Genin morreu por causa do erro dela, porque ela não era boa o suficiente. Posso ajudar com trabalhos administrativos, mas ainda assim sou um shinobi da névoa. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.